Olá pessoal, aqui do canal Emídio Servo de Maria, Evangelizando com Maria. Eu quero trazer aqui para vocês algumas mensagens de Nossa Senhora do ano de 1981. Eu vou divulgar aqui as mensagens em áudio a partir do dia 25 de junho de 81 até o dia 31 de dezembro de 1981. Eu não vou falar a mensagem toda, apenas algumas partes das mensagens, o que é mais importante das mensagens. Então, Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje, no dia 25 de junho de 1981, ela disse assim: Eu sou a bem-aventurada Virgem Maria. Nossa Senhora, após dizer esta mensagem, rezou um credo, 7 Pai Nossos, Ave Marias e Glórias, e depois entoou o canto Vem, vem, vem Senhor, e em seguida desaparece. No dia 26 de junho de 1981, Nossa Senhora disse: Paz, 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 reconciliai-vos, reconciliai-vos com Deus e ter voz, e para fazer isso é necessário crer, rezar, jejuar e confessar-se. No dia 27 de junho de 1981, a vidente Vika lhe pergunta se Nossa Senhora prefere rezar ou então os cânticos. Nossa Senhora responde: ambos, orai e cantai. Depois de um tempo, a Virgem Santíssima disse que os sacerdotes sejam firmes na fé e protejam a fé do povo. No dia 28 de junho de 1981, Nossa Senhora disse que o povo creia e perseverem na fé. No dia 29 de junho de 1981, não há que um só Deus e uma só fé. Crede firmemente e não tenhas medo. 3 de julho de 1981. Antes dos 7 Pai Nossos, Ave Marias e Glória, rezai sempre o credo. 13 de julho de 1981. Nossa Senhora chorando, ela disse: Esquecestes a Bíblia. 19 de julho de 1981, Nossa Senhora disse: Também quando sobre a colina deixarei o sinal que vos prometi, muitos não acreditarão. Virão até a colina, se ajoelharão, mas não crerão. É agora o tempo de se converter e fazer penitência. Dia 27 de julho de 1981, Nossa Senhora disse: Cantai comigo, e depois do canto exorta aos videntes: É bonito escutar-vos. Continuai assim. 2 de agosto de 1981, a Virgem Santíssima, a respeito do pedido dos videntes, havia permitido que todos os presentes na aparição poderiam tocar-lhe no vestido, que no final permaneceu sujo. Aqueles que sujaram o meu vestido são aqueles que não estão na graça de Deus. Confessai-vos frequentemente. Não deixeis que a vossa alma permaneça por longo tempo, ainda que seja somente o pequeno pecado. Confessai e reparai os vossos pecados. 8 de agosto de 1981, Nossa Senhora diz: Fazei penitência, revigorai a vossa fé com a oração e os sacramentos. 13 de agosto de 1981, rezai o rosário cada dia, rezai juntos. Obrigada por teres correspondido ao meu chamado. 15 de agosto de 1981, Vós me perguntais sobre minha assunção. Sabei que subi ao céu antes da morte. 16 de agosto de 1981. Rezai com um coração. Por isso, antes de iniciar a rezar, pede perdão e perdoai os que estão em sua volta. 29 de agosto de 1981. Vós me perguntais sobre aquela senhora que queira deixar o marido porque a fez sofrer. Eu digo: fica com ele e aceita o sofrimento. Também Jesus sofreu. 31 de agosto de 1981. Para que aquela criança doente possa curar-se, é necessário que os seus pais creiam firmemente, rezem ardentemente, jejuem e façam penitência. 3 de setembro de 1981. No começo do rosário, rezai sempre o credo. 8 de setembro de 1981.
Vim a Medjugorje porque aqui há muitos bons crentes. Desejo ficar convosco para converter o maior número possível de pessoas e devolver a paz àqueles que a perderam. 19 de setembro de 1981. A fé não pode ser viva sem a oração. Rezai mais. 12 de outubro de 1981. A Vica lhe pergunta para proteger o Padre Joso, que foi injustamente preso. Nossa Senhora responde com um sorriso e em seguida entoa o canto Cristo no teu nome. 30 de outubro de 1981. Na Polônia em breve haverá graves conflitos, mas por fim os justos prevalecerão. O povo russo é o povo no qual Deus será principalmente adorado. O Ocidente incrementou o progresso, mas sem Deus, como se não fosse Ele o Criador. 2 de novembro de 1981. Eu vos fiz ver o paraíso para mostrar-vos que felicidade aguarda aqueles que amam a Deus. 3 de novembro de 1981. Nossa Senhora entoa o canto Vem, vem Senhor, e em seguida acrescenta Eu estou frequentemente sobre o monte, debaixo da cruz para rezar. Meu filho levou a cruz, sofreu sobre a cruz, e com ela salvou o mundo. Cada dia eu rezo ao meu filho para perdoar ao mundo os seus pecados. 4 de novembro de 1981. O Papa é o vosso Pai, é o Pai espiritual de todos. É preciso rezar muito por ele. 6 de novembro de 1981. Vós vistes o inferno, aonde vão terminar os pecadores. Eu vos mostrei a fim de que conheçais a condição daqueles que lá estão. 13 de novembro de 1981. Na minha chegada e quando eu parto, cantai sempre. Vem, vem Senhor. 16 de novembro de 1981. A Virgem Maria ela não responde às perguntas dos videntes, mas entoa o canto Cristo no teu nome. Depois da primeira estrofe, Nossa Senhora disse aos videntes: Força, cantai com alegria, porque estáis preocupados. Depois de ter rezado, entoa o canto Rainha do Santo Rosário e desaparece. 8 de dezembro de 1981. Além do alimento, seria bom renunciar à televisão, porque depois de terdes assistido aos programas de televisão, estareis distraídos e não conseguireis rezar. Podeis renunciar também o álcool, o cigarro e outros prazeres. Sabei vós mesmos o que isto é, devereis fazer. 11 de dezembro de 1981. Rezai e jejuai. Desejo que a oração seja sempre mais arraigada em vosso coração. Rezai mais cada dia mais. 13 de dezembro de 1981. Rezai e jejuai. Não quero dizer-vos mais nada. 14 de dezembro de 1981. Rezai e jejuai. Peço-vos apenas oração e jejum. 16 de dezembro de 1981. Deveis somente rezar e jejuar. 17 de novembro de 1981. Rezai e jejuai. 18 de novembro de 1981. Rezai, rezai, rezai. Somente assim eu posso proteger-vos. Rezai e abandonai a mim os vossos corações, porque eu desejo estar sempre convosco. 23 de dezembro de 1981. A missa do Natal seja celebrada à meia-noite e não ao entardecer. 24 de dezembro de 1981. Festejai aos próximos dias. Alegrai-vos com Jesus que nasce. Dai-lhe glória amando o vosso próximo e fazendo reinar a paz entre vós. 25 de dezembro de 1981. Amai-vos uns aos outros, sede irmãos entre vós, e evitai toda discórdia. Rendei glória a Deus, meus anjos, glorificai-o e cantai. 30 de dezembro de 1981. Em resposta a várias perguntas de cura aos doentes, a Virgem Santíssima reza um Pai Nosso, depois entoa o canto Rainha do Santo Rosário e depois desaparece. 31 de dezembro de 1981. Dizei àqueles sacerdotes que não creem em minhas aparições, que eu sempre transmito ao mundo mensagens da parte de Deus. Desagrada-me que não creem, mas não se pode obrigar ninguém a crer. Então, meus irmãos, essas foram as
o resumo das mensagens, né, das principais mensagens de Nossa Senhora do ano de 1981, de junho até dezembro, tá? Então é isso, meus irmãos. São mensagens, né, que aumentam a nossa fé, que aumenta o nosso prazer, né, de sempre estar querendo servir ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que Nossa Senhora nos exorta: jejum, penitência, oração, renunciar aos prazeres do mundo, rezar o Santo Rosário. Nossa Senhora diz que temos que rezar o credo, porque tem gente que não reza o credo quando vai rezar o texto, vai logo partindo para o primeiro mistério, que eu já vi gente fazendo isso. A gente tem que iniciar o texto, ou o rosário, meus irmãos, iniciando do credo, né? O credo, Pai Nosso, as 3 Ave Marias. Aí, a partir daí, a gente começa a rezar os mistérios, né? O primeiro mistério, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto. Então é isso. Espero que todos tenham gostado. Divulguem estas mensagens de Nossa Senhora Rainha da Paz de Medjugorje, do ano de 1981, de junho até dezembro. Deus abençoe e que a Rainha da Paz lhe dê a paz. Até mais.